Será, gente, que não é normal? Quem nunca esqueceu a chave do carro, o celular? Bom, para a gente saber se isso é normal ou não e para falar sobre uma doença bastante séria, importante, o Alzheimer, eu recebo hoje o Dr. Tupinac, que já está aqui. Bem-vindo, doutor. Que bom que você está com a gente. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde, doutor. Você acha, vamos começar então pelo mais simples, é normal a gente esquecer as coisas, assim, é estresse ou não? Você acha que já tem que procurar ajuda? O esquecimento é normal, desde que ele não atrapalhe a sua funcionalidade, não comprometa as suas funções, o seu dia a dia, né? Nós temos um esquecimento seletivo, nosso organismo, até por um princípio de economia, faz com que algumas informações não se fixam, porque não são informações decisivas, importantes e que provavelmente eu não usarei. Então, realmente, com um mecanismo até de economia, algumas informações são deletadas. Sim. Isso é normal. Isso é normal. E você acha que o estresse, ele influencia bastante? Pessoas estão muito agitadas, tanta coisa para fazer durante o dia, acaba esquecendo completamente. A ansiedade, a tensão, a angústia, a sobrecarga, a pressão, né? O dia a dia, a correria, os compromissos, absolutamente impactam de forma que você esquece mais. Né? Entendi. Agora, até quando isto é normal, isto é aceitável e isto passa a ser doença? Aí é que cabe a avaliação de saúde com profissionais realmente competentes, que são profissionais que vão aplicar testes, né? Fazer uma entrevista, aplicar testes, fazer exames complementares para você afastar a possibilidade de ter uma doença por trás, né? A depressão, por exemplo, é responsável por grande parte do esquecimento. Entendi. Então, as pessoas deprimidas esquecem, ao esquecer se deprimem mais, né? E acabam achando que está demenciando, que está com Alzheimer e na realidade é uma depressão. Então, tanto a ansiedade, também a tensão, a correria, o compromisso, o dia a dia, a competitividade, esta ânsia de querer guardar tudo e ter governabilidade sobre tudo. Tudo isso influencia demais. E não só pessoas mais velhas, mas pessoas jovens absolutamente, também. Absolutamente. Né? O jovem, a criança, é que existe um preconceito muito grande, né? O jovem esquece por estresse e o velho esquece porque está caduco. Isso é verdade. Isso realmente é um jargão e realmente é um preconceito contra a velhice. Né? Sim, agora a gente vai falar sobre Alzheimer, que é uma doença bastante séria. Eu comentei ali que também acontecem com jovens, não seriam bem os jovens, mas adultos jovens, isso que eu quis me referir, né, doutor? Vamos falar, o que seria o Alzheimer, para a gente começar? A doença de Alzheimer é a principal causa de demência. Demência pode ter várias etiologias, várias causas. A principal delas, a mais prevalente, é a doença de Alzheimer. O que é a doença de Alzheimer? É uma degeneração mais acelerada do nosso sistema nervoso que leva a um distúrbio chamado distúrbio da cognição. A cognição é uma série de processos que inclui a memória. Então, o indivíduo que tem demência, causado pela doença de Alzheimer, é um indivíduo que esquece e esquece de forma progressiva. E esquece a ponto de não conseguir mais lembrar a funcionalidade. O esquecimento começa a comprometer as suas funções. Esquecer é normal? É normal. Agora, é normal esquecer a ponto de você comprometer a sua rotina, o seu dia a dia? Não, aí não é normal. Então tem que tomar bastante cuidado. Você acha, assim, que pessoas bastante ativas, que leem bastante, que fazem exercícios físicos, que têm hábitos de vida saudáveis, então elas não estão suscetíveis a ter Alzheimer? Tem muito menos chance. Né? Porque o Alzheimer é uma doença multifatorial. Um dos fatores é genético. Outro fator é o estilo de vida. Então, o indivíduo de alta escolaridade, o indivíduo que estudou mais, que lê mais, que tem uma atividade intelectual mais impactante, tem menos chance. Tem menos chance de adquirir a doença, tem mais chance de, caso adquira mais tardiamente e tem uma evolução mais lenta. Esses são os indivíduos que nós chamamos que têm uma alta reserva intelectual. Então, ele fez com que o seu cérebro criasse várias sinapses, vários caminhos, vários atalhos, que ele consegue conviver com essa doença por algum tempo, com essa deterioração por algum tempo, sem prejudicar a sua funcionalidade. São os pacientes com mais dificuldade para fazer diagnóstico. Porque eles esquecem, mas eles vão bem nos testes, e a gente acaba demorando um pouco mais para confirmar o diagnóstico, porque ele tem a chamada reserva cognitiva. Porque estimula bastante. Exatamente. Bom, a gente vai voltar a falar sobre esse teste. Agora, gente, eu quero dar uma olhada aí no trailer do filme Pra Sempre Alice, que mostra um pouquinho daí dessa história do Alzheimer. Conta aí. Alice, where the hell were you? Went for a run.
Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. I need to talk to you. I got something wrong with me. What's going on? Oh boy. He's gonna break up, or? No. I have Alzheimer's disease. Early onset. The words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and I don't know what I'm gonna lose next. Stethoscope. Millennium. Hedgehog. But we have to keep the important things in our life going. Merry Christmas. We have to try, or we're going to go crazy. This might be the last year that I'm myself. Please don't say that. I am struggling. Struggling to be a part of things. To stay connected to who I once was. Live in the moment. Difícil isso, não? Você já viu esse filme, doutor? Sim, já esse filme ilustra muito bem a situação, né? Porque a doença de Alzheimer, a demência, tem várias fases, né? Fase leve, fase moderada, fase grave, fase terminal. Tá. E o paciente que está experimentando a fase leve, ele tem autocrítica. Ele sabe que ele vai chegar na fase final e ele não vai lembrar de mais nada. Exatamente. Então, quando ele toma consciência do próprio diagnóstico, ele se angustia, porque ele tem como prever o seu futuro, que é catastrófico. Poxa, E isso esta acho que é a fase mais autocrítica, difícil. exatamente. Então, o que essa atriz representa, o que esse personagem representa, é exatamente essa situação de que ela sabe o que vai acontecer a médio e longo prazo e não tem como reverter, como mudar essa realidade. Sim. E isto é uma angústia, porque é uma personagem, é uma pessoa de impacto social, de impacto intelectual, de impacto científico, é uma pesquisadora, é uma professora, é uma palestrante, né? Pois é. E que tem consciência de que toda essa capacidade intelectual vai se deteriorar. Isso é terrível. Mas então isso tem algo genético, hereditário? O complicado da doença de Alzheimer é que os testes genéticos mostram a probabilidade de você vir a desenvolver futuramente. Que testes são esses, Então, doutor? são testes genéticos mesmo, testes de laboratório que diz que você tem mais ou menos chance. O grande problema, o que angustia esses testes, é que o indivíduo que tem genes, né, parte do seu cromossoma, que oferece essa tendência potencial de desenvolver Alzheimer, não rotula 100% de possibilidade. Então, tem pessoas que não têm esse alelo e que desenvolvem Alzheimer, Sim. e tem pessoas que têm esse alelo e não desenvolvem Alzheimer. Então, o teste genético Nossa, então ele é te muito diz difícil. probabilidades Não tem estatísticas. Como saber né? 100%. E por isso que é importante, independente de você ser portador ou não ser portador desse gene, que você tenha uma qualidade de vida, que você faça escolhas corretas ao longo da sua vida, para que você chegue a uma faixa etária avançada funcionalmente bem. E isso é possível. Entendi. Então, hoje já está provado, por exemplo, que a atividade física por si só, ela isoladamente, melhora a memória. Sim. Então, nós sabíamos que a atividade intelectual melhora a memória, mas é recente, né? Tem 10 anos no máximo, essa afirmação científica de dizer que a atividade física por si só melhora a memória. Então, se você tem uma atividade física regular, se você faz uma dieta adequada, se você faz um controle de peso, se você tem um sono adequado, se você consegue viver em paz, o que hoje é difícil. Que hoje né? é difícil. As Com a- pessoas. com- Essa eu acho que é a parte mais difícil, com a né? Que as pessoas estão competitividade, nessa- com os conflitos Pois é. familiares, sociais, profissionais, etc., você ter uma paz de espírito, né? A ponto de dormir bem e acordar disposto e viver bem, sem conflitos, em paz, isso é uma meta quase que Muito inalcançável, né? difícil, muito difícil. Mas isso impacta muito, né? O indivíduo que tem uma alta espiritualidade, né? O indivíduo que, a gente diz assim, o indivíduo que está em paz de espírito, né? Pois é. Que está em harmonia com o meio em que vive. É difícil nos dias de hoje, no meio que a gente vive, realmente, como você falou. E isso mas a gente tem absolutamente que impacta procurar de forma outras positiva. formas. Né? E manter-se intelectualmente ativo significa manter-se conectado. Né? Uhum. E manter-se conectado também tem um limite. Porque se você, as informações são verdade. tão grandes, as novidades são tão grandes, as pesquisas são tão grandes, que para você se manter atualizado dentro da sua área profissional, exige uma dedicação cada vez maior. É verdade. E isso já é um fator de estresse. Sim, Né? muito Quer dizer, bom, a doutor. busca incansável de informação, de conhecimento, de atualização, faz com que você se estresse. E conhecer e E alcançar... dessa competitividade, de você que tentar ser sempre o melhor, buscar, né? Então as pessoas estão em busca do conhecimento, as tecnologias que estão a todo vapor. Há poucos nós conversamos, né? A mulher vive mais que o homem por quê? Né?
A minha resposta foi, ela vive mais que o homem, mas já viveu mais. Cada vez a diferença entre homem e mulher no sentido de expectativa de vida está diminuindo. Por quê? Porque a mulher está conquistando o mercado, a mulher está se estressando, a mulher está competindo, É verdade. sem deixar os seus afazeres clássicos, culturais, históricos e E machistas ela ainda antigos. tem muitos outros afazeres ainda, que a casa, os filhos, ainda é uma sobrecarga muito maior que a do homem. Exatamente, Né? exatamente. Não é verdade? Então, a diferença entre a expectativa de vida feminina e masculina, que já foi muito grande, tem uma tendência a diminuir, infelizmente. Perfeito. Doutor Tupinambá, para a gente finalizar aqui nosso assunto sobre Alzheimer, deixa uma dica para quem está em casa e está com esse problema, essa dificuldade, esse esquecimento, não sabe o que faz, de repente. Eu acho que primeiro ver a questão psicoafetiva. Tá. Afastar distúrbios psicoafetivos. Ansiedade, angústia, melancolia, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou fazendo as minhas escolhas de uma forma coerente, de uma forma racional, Sim. de uma forma que responda à minha expectativa e não à expectativa da sociedade? Quer dizer, eu estou vivendo de forma a buscar o meu prazer, a minha satisfação, o meu bem-estar, ou eu estou respondendo a demandas com as quais eu não concordo, mas que eu estou tentando responder para que eu não crie decepções no meio em que eu vivo? Nossa, Quer dizer, perfeito. nesse sentido de buscar aquilo que é importante para você naquele momento, né? Mudar a minha escala de valores, né? Buscar o que é prazeroso para mim e o que é prazeroso para as pessoas com as quais eu convivo. Nossa, doutor, não sei nem como agradecer você. Falou muito, muito bem aqui, tá todo mundo Muito elogiando. obrigado, Foi muito obrigado. um tema, né, bastante coerente, Alzheimer, que a gente acha É que não tinha... complexo, Pois é é. muito complexo. Eu acho que iria muito mais do que um programa, a gente falando aqui, Não. é um fato aí bastante relevante. E obrigada Mas por tem estar uma aqui. importância, né, para a população absurda, né? Então, infelizmente, as informações ainda não estão democratizadas o suficiente. O cidadão brasileiro merece informação sobre essa situação, para que ele possa evitar para si e para os seus pais. Graças a Deus a gente tem um Band de Mulher aí para levar informação às pessoas que estão em Parabéns, casa. sucesso. Obrigada por tudo, doutor Tupinambá. Obrigada, viu? Sei que você é bastante Sucesso. ocupado e está aqui presente no nosso programa, a gente viu? Sucesso. Coisa boa nosso programa, muita informação, conteúdo para você, gente.